Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube neste sábado, onde o torcedor santista mais uma vez acorda de cabeça inchada. O Santos não cansa de dar vexames na Série B do futebol brasileiro. É a quinta derrota, quarta consecutiva e a crise aumenta na Vila Belmiro. Carille deve ser mantido até a partida contra o Goiás. E se o resultado não vier, Carille será demitido após o jogo de quarta-feira. Alexandre Galo pode deixar o Santos a qualquer momento. Tudo sobre o Peixe aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, mais um vexame do Santos Futebol Clube na Série B do futebol brasileiro. Agora foi contra o Operário. Um dos piores ataques da competição, marcou um gol e se defendeu. Era também uma das melhores defesas da competição, o Operário. E o Santos não conseguiu furar o bloqueio, né? Aliás, até fez um gol com o Julio Furt, gol que foi anulado pelo VAR. Olha, lance duvidosíssimo, né? Pouquíssimas imagens desse lance, ângulos duvidosos, mas enfim, o VAR, para analisar lance contra o Santos, é um leão, e para analisar lances a favor do Santos é um verdadeiro gatinho. Isso é histórico desde que o VAR foi criado aqui no futebol brasileiro. De qualquer forma, não adianta chorar. O Santos mereceu perder o jogo de ontem. Um time frouxo, né? Um time realmente que não tem vontade, que não tem garra, muito mal treinado pelo treinador Fábio Carille. A escalação do Rainer como atacante do lado direito foi lamentável por parte do Carille, né? O Carille que justificou que o Rainer já tinha jogado assim no Curitiba, no Atlético Goianiense. O que vimos é um Rainer que não sabe jogar desta forma, um jogador totalmente perdido. Claramente não foi treinado isso, né? A gente percebe que não foi treinado. O Santos é uma verdadeira bagunça. Tem muito time de várzea que é mais organizado do que o Santos Futebol Clube. Não tenho dúvida nenhuma disso. E é claro, isso é retrato da falta de treinamentos, isso é retrato da falta de comando, isso é retrato da falta de objetivos, né? É um time que acha que vai ganhar quando quer. E olha, e não tem sido assim. Aliás, não tem sido assim há muito tempo. Não foi assim o ano passado, não tem sido assim esse ano. E está faltando realmente no Santos Futebol Clube profissionais mais competentes na gestão do futebol, também, né, ali na frente dos jogadores. O Carille está muito mal. A informação que nós temos é que o Carille deve ser mantido no Santos Futebol Clube, por mais que já exista internamente no Santos, né, muitas pessoas descontentes com o treinador Fábio Carille, pedindo a saída dele. O presidente Marcelo Teixeira deve manter Fábio Carille pelo menos até a partida contra o Goiás. Se o Santos não conseguir o resultado, aí sim Carille deve sair do Santos ainda na próxima quarta-feira após a partida. Mas neste momento, a intenção da diretoria, principalmente do presidente Marcelo Teixeira, volto a dizer, não é unânime esta opinião na gestão de futebol do Santos. Existem pessoas lá dentro já que são favoráveis à saída imediata do Fábio Carille, mas deve prevalecer a vontade do presidente Marcelo Teixeira, que é esperar o jogo de quarta-feira. Se o Santos não mostrar reação, se o Santos não vencer a partida, aí sim Carille realmente deve deixar o comando do clube após a partida contra o Goiás. O caso do Alexandre Galo é diferente. Pode acontecer novidades nas próximas horas e Alexandre Galo, que está muito pressionado há algum tempo, que já não tem mais, por parte da diretoria, confiança, né, da diretoria com o trabalho do Alexandre Galo, Galo pode sim sair do Santos Futebol Clube nas próximas horas. Então isso pode acontecer e pode ser uma das mudanças antes da partida contra o Goiás na próxima quarta-feira. Fato é que o momento do Santos é um momento que precisa de muita atenção, de muito trabalho, é preciso dobrar o tempo de trabalho e não estamos vendo isso no treinador Fábio Carille. A entrevista do Carille ontem
após a partida, mostra total conformismo, mostra total tranquilidade. E isso incomoda quem está vendo e observando esse momento atual do Santos. É claro que o Carille talvez não tenha um perfil de bater na mesa, de mostrar que está incomodado, mas algo precisa ser feito e parte do Carille. O Carille parece não ter sangue para fazer essas mudanças, né? Eu me lembro que o Celso Petralha demitiu o Fábio Carille com 2 partidas no Atlético Paranaense e o Atlético conseguiu caminhar. Se de fato já existe um entendimento dentro do Santos Futebol Clube que o trabalho do Carille não será suficiente para colocar o Santos de volta à primeira divisão, é preciso mudar e não esperar o jogo de quarta-feira para fazer isso. Infelizmente, a diretoria do Santos ainda vê a situação de uma forma mais tranquila. E aí, muito provavelmente também pela falta de nomes no mercado, né? Esse é o grande ponto. É aí que o problema começa a ficar preocupante, né? Porque, veja, muito se fala em Jorge Sampaoli, né? Eu particularmente gosto muito do Sampaoli, mas é um pacotão de problemas, né? É um pacotão de problemas. Então, a gente falava há 4 rodadas atrás que o Santos subiria com o Carille, subiria com qualquer treinador, subiria mesmo sem o João Paulo. Não era isso? Era isso que nós falávamos há 4 partidas atrás. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá? Mudou a atitude dos nossos jogadores que entenderam que as coisas estavam ganhas. E futebol se decide dentro de campo. A parte teórica não entra nas 4 linhas, né? Então é preciso que dentro de campo o time tenha atitude. É inadmissível ver o Juliano jogar o que tem jogado nas últimas partidas, né? O William Bigode não pega na bola, é impressionante. Muitos me perguntam, Marcão, tá com saudade do João Paulo? Não, não tenho saudades nenhuma do João Paulo, assim como não tenho saudades do Morelos, que também, após sair do time, o time começou a perder. E não significa dizer que o Morelos fora do time significa que o time vai perder. E o mesmo com o João Paulo. O problema não é quem saiu, o problema é quem entrou. O João Paulo não faz falta nenhuma, mas o Brazão, por incrível que pareça, consegue ser pior do que o João Paulo. E aí uma outra discussão, né? Até quando, de fato, o Arzu será o nosso preparador de goleiros? Tá claro para todo mundo que temos um problema na preparação dos nossos goleiros. Só que a gente não quer enfrentar esse problema, porque o Arzu é um cara que todos gostam na Baixada Santista, é uma boa pessoa, é um ser humano incrível, mas está devendo demais como profissional. E como em qualquer empresa séria, quando o profissional não entrega aquilo que se espera dele, ele precisa ser demitido. E é o caso do Arzu, é o caso do Marcelo Fernandes, que também está no Santos há algum tempo, voltou ali no ano do rebaixamento, tem uma história longa no clube, é santista, mas não está acrescentando em nada já há algum tempo. Então é preciso mudar a estrutura de futebol do Santos Futebol Clube, trazer pessoas mais capazes, mais competentes, antes que o Santos matematicamente não tenha chances de retornar para a Série A do futebol brasileiro. O presidente Marcelo Teixeira precisa tomar as decisões. Eu sempre costumo dizer que o vice-campeonato paulista não significava que tudo estava caminhando bem. E também o momento ruim agora não significa dizer que tudo é ruim, que tudo é péssimo. Agora, existem muitos erros na gestão atual que a gente vem alertando há algum tempo, que é justamente a continuidade da estrutura deixada por Andrés Rueda. Muito daquilo que se vê na gestão Marcelo Teixeira é a continuidade da gestão Andrés Rueda. O Marcelo teve a oportunidade de fazer grandes mudanças e não fez. Pelo contrário, manteve a estrutura e trouxe profissionais pouco capacitados próximos a ele. O que realmente foi péssimo. Então, é preciso mudar e justamente no momento de crise, você precisa fazer as reflexões e as tomadas de decisões corretas. É um momento sensível para o Santos. A tabela é uma tabela complicada daqui para frente, porque você tem como próximos jogos o Goiás jogando na Vila Belmiro, o Mirassol jogando fora de casa,
que são clubes que estão na frente do Santos Futebol Clube, né? E ontem nós tivemos mais um resultado ruim para o Santos, que foi a vitória do Avaí sobre o Guarani por 3-2. Então, nesta rodada, tem jogos importantes que o torcedor do Santos vai ter que ficar de olho. América e CRB. O América pode subir ainda mais na tabela e abrir mais pontos do Santos. Neste momento, o Avaí já tem 5 pontos à frente do Santos. O Avaí é o líder do campeonato. O América pode abrir 6 pontos do Santos. Ponte Preta e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se vencer a Ponte, ultrapassa o Peixe. Ituano e Paysandu, aqui é um jogo sem importância para o Santos. Botafogo e Vila Nova, também jogo interessante. Se o Vila Nova ganhar, passa o Santos. Brusque e Ceará, também jogo importante. O empate do Ceará nesse jogo faz com que o Ceará ultrapasse o Santos. Goiás e Curitiba. Se o Goiás vencer, ele abre mais do Santos. E o Curitiba também, se vencer, ultrapassa o Santos. Sport e Mirassol. O Sport pode passar o Santos em número de pontos e o Mirassol pode abrir ainda mais do Santos Futebol Clube. Então, a situação é muito complicada para o Santos Futebol Clube. É muito delicada a situação do Santos Futebol Clube no campeonato. Tá aí a tabela para você. Veja, o América pode chegar a 21, o Goiás pode chegar a 20, o Mirassol pode chegar a 20. O Santos pode ficar hoje a 6 pontos do líder e pode ficar também a 5 pontos, né? A 5 pontos do quarto colocado. Entende? Então, é uma situação difícil do Santos Futebol Clube, que realmente medidas precisam ser tomadas pelo presidente Marcelo Teixeira. Sobre questões políticas, a realidade do Santos é muito dura, é muito complicada. Veja, ao longo dos últimos meses, nós falávamos aqui que o Marcelo é um conhecedor de futebol. Eu não retiro nada do que eu falei sobre isso. O Marcelo conhece de futebol. Isso é sabido por todos. Isso não quer dizer que ele está acertando em tudo. Então, uma coisa é diferente da outra. Eu não quero ser oportunista aqui para começar a criticar o Marcelo Teixeira de forma dura a partir de agora, porque os resultados não vêm. Eu sempre disse a mesma coisa sobre o Marcelo Teixeira antes, durante e depois das eleições. O que me preocupava do Marcelo Teixeira e o que me preocupa do Marcelo Teixeira são alguns pontos. O continuismo, o tempo que ele vai ficar no Santos, ele / família. 2, a transparência. 3, cabide de empregos. É isso que me preocupa. E algumas situações, e quarto, que eu sempre disse, que o Marcelo era uma extensão da gestão Andrés Ueda, vocês vão se lembrar disso. Eu sempre disse isso, que o Marcelo Teixeira, em termos de pensamento, em termos de estrutura, seria uma continuidade da gestão Andrés Ueda. Então, eu não quero aproveitar as derrotas para trazer pontos que a gente já falava lá atrás. Agora, são pontos importantes que o Marcelo pode corrigir. Ou seja, primeiro, realizar a limpeza necessária dentro do clube internamente. Profissionais que trabalharam na gestão Rueda diretamente no rebaixamento precisam deixar o clube. Profissionais da parte de futebol, profissionais da parte administrativa, precisam deixar o Santos Futebol Clube. E o Marcelo pode contratar profissionais capazes, competentes, para que o Santos comece a se reorganizar o mais rápido possível. E a gente pede isso já há algum tempo. E a gente pede isso há muito tempo no Santos Futebol Clube. Então eu espero que o Marcelo abra o olho. Não existe porquê, neste momento, né? Qualquer tipo de mobilização para impeachment acontecer, não é o caminho. A turbulência política no Santos não fará sentido algum neste momento. O Santos precisa achar o seu caminho. E mudanças precisam acontecer dentro do clube. Porque se não acontecer, aí a situação do Marcelo vai começar a se complicar. Se o Marcelo continuar fechando o olho para essas realidades, aí sim, mais à frente, ele vai entrar num cenário muito parecido do que entrou o Andrés Ueda, que é ruim para o Santos. Essa turbulência política ela não é boa para o clube. Ela não interessa a ninguém, somente aos adversários. Agora, é preciso que o Marcelo tome providências e não encare o momento atual como um momento normal. Não pode ser normal, gente. Não pode ser normal o Santos perder 5 partidas em 10 disputadas. 4 partidas seguidas para América Mineiro, Botafogo, Novo Horizontino e Operário. Com todo respeito a esses clubes, todos eles
são piores que o Santos Futebol Clube em termos de elenco, em termos de time, em tudo. Em tudo. Não podemos normalizar e achar que a Série B, como eu vejo muita gente dizendo, que a Série B é dificílima. Isso é balela, não é dificílima. O Santos está fazendo a Série B ser muito difícil. Uma coisa é você pegar o Operário num jogo só. Você pode acabar sendo eliminado pelo Operário. Outra coisa é você ter 38 jogos com clubes parecidos ao Operário. Não é possível. Nada justifica o Santos não subir para a Série A do futebol brasileiro. Se você me falar, Marcão, mas um jogo só, o Operário pode realmente atrapalhar a vida do Santos? Pode, como atrapalhou. Agora, são 38 partidas com clubes parecidos ao Operário. O Santos tem obrigação de vencer, tem obrigação de voltar à Série A do futebol brasileiro. E mais do que isso, precisa ser campeão da Série B. Com o investimento que tem, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, precisa ser campeão da Série B do futebol brasileiro. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Olha, vou desejar aqui um bom final de semana, se é que é possível. Aliás, é possível. É preciso esquecer um pouquinho o Santos para ter esse final de semana melhor. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.